E aí a gente começa esse capítulo com o Shiryu lá no Himalaia, carregando na sua bag dupla do iFood 2 armaduras, né? Devia estar pesada pra caramba. O mangá mostra um pequeno flashback aí de 3 dias antes, quando o Shiryu retorna pros 5 Picos Antigos pra conversar com o mestre dele. E ele percebe, cara, que essa história de que o mestre dele tava morrendo e não sei o que, era uma mentira, que o velho tava de boa lá, sentado em frente à cachoeira, como ele sempre faz. E aí ele conta pro mestre dele, pô, eu fui lá, mas o Seiya me venceu. E o mestre ancião fala que isso é a prova da fragilidade do coração do Shiryu, né? E isso mostra um pouco do que eu falei no episódio 3 aqui da nossa série de vídeos, em que eu tava falando que o Shiryu ele foi pra Guerra Galáctica sem nenhum propósito, né? Ele tinha muita vontade de lutar por alguma coisa, mas ele não tinha ainda se encontrado, né? Então ele colocou na cabeça dele que ele ia pro torneio pra vencer, porque aí se ele vencesse ele ia honrar o mestre dele, ia mostrar pra todo mundo quanto que o mestre dele é foda. E assim, o mestre ancião percebeu isso no Shiryu. Ele falou assim, cara, o Shiryu, ele tá meio perdido, sabe? Ele não tem motivação pro que lutar. E sem motivação, o cavaleiro, ele não consegue ir muito longe. Ele não consegue queimar o cosmo dele como poderia. Né? Porque a gente vai ver que essa questão da motivação é super importante no sistema de poderes, né, dos cavaleiros. Tanto que quando um cavaleiro ele tá lutando em nome de Atena, ele tá lutando em nome da justiça, ele vai conseguir acessar um nível de poder acima, né, dos cavaleiros que lutam por causa pessoal, ou que estão lutando por um deus falso, né, digamos assim, né, como os cavaleiros do santuário estavam lutando pelo que eles achavam que era o verdadeiro mestre, que estava lutando por Atena, etc. Né? Então o mestre ancião, ele tentou dar um sentido pro Shiryu, né? Então ele inventou essa história, né, de que ele tava doente, falou pra Shunrei, vai pro Japão, fala que eu tô doente, que eu tô morrendo, não sei o quê, pra ver se dá uma chacoalhada no Shiryu, pra ver se o Shiryu consegue lutar por alguma coisa que não essa coisa da honra de uma forma muito abstrata, a glória. E ele percebe que ele ter dito, né, que ele tava morrendo, talvez tenha abalado o Shiryu, até emocionalmente na luta, e isso pode ter sido inclusive um dos motivos que fizeram ele perder. Ele não tava focado o suficiente na luta, justamente porque ele não tinha algo muito claro por que lutar. Curioso pra ver o vídeo completo? Você encontra ele lá no canal dos Manuscribas no YouTube, na playlist Mangás de CDZ. Então se você curte Cavaleiros do Zodíaco, confere lá.